Mulheres com espada. Capítulo 6. Tornando-se uma guerreira. A luta é fortalecedora. A batalha contra o mal nos dá poder para batalhar ainda mais contra ele. Creio que Deus tem despertado suas filhas para serem mais do que soldados. Ele está nos chamando para sermos guerreiras. Portanto, neste capítulo usarei alguns termos militares, mas entendam que não estou me referindo aos soldados norte-americanos, quando comparo a natureza de um soldado à natureza de um guerreiro. Enquanto me debruçava sobre livros que falam sobre lutas com espada e esgrima, rapidamente entendi que existe uma enorme variedade de motivos para pegar em armas e se envolver na batalha. Existem terroristas furiosos que lutam de maneira cruel e clandestina por razões desesperadas e doentias. Existem também os mercenários que amam lutar, a ponto de não precisarem de uma causa pessoal. Sua lealdade está a serviço de quem faz a maior oferta. No lado oposto estão os soldados, que são empregados e servem sob o comando de um exército. Finalmente, existem aqueles que são guerreiros. Guerreiro é um estilo de vida, e muitas das batalhas que os guerreiros lutam são contra os inimigos invisíveis. Todos os guerreiros precisam ser treinados no que os antigos samurais chamavam de o caminho do guerreiro, uma forma de encarar a vida que abraça a liberdade sem medo. Não consigo pensar em uma postura melhor para assumirmos. Se invertermos a ordem dessas palavras, teremos a síntese da postura de um cativo: medo sem liberdade. Infelizmente, o medo sem liberdade está se tornando a nova arma para muitos. Como filhas guerreiras, temos a oportunidade de perder nossa vida e ganhar a vida de Deus. Isso significa que somos livres para escolher o caminho da liberdade sem medo, porque na cruz, nosso Senhor resolveu o problema da morte e da vida. Essa é uma posição única para o guerreiro. O samurai dava um nome às suas espadas porque ele acreditava que cada espada tinha um espírito ligado a ela e que esse espírito concedia-lhe poder. Essa prática resultou na adoração às espadas. Por outro lado, não precisamos de uma espada com o espírito, porque temos a espada do espírito. Direcionados pela palavra de Deus, usamos o nome de Jesus e adoramos com nossa vida quando erguemos sua palavra acima de nossa vontade. O terrorista é guiado pelo medo, o mercenário é motivado pela ambição, e até mesmo os soldados que são empregados pelo exército devem obedecer a comandos. Mas o guerreiro tem uma escolha. Honrar o que é divino e nobre é sempre o ritual de passagem para um soldado tornar-se guerreiro. Amada, tenho certeza de que você reconhece que nasceu em uma era de revolta, conflito e guerra. As batalhas se alastram em todas as frentes. Infelizmente, esses ataques incluem desde a atrocidade íntima do abuso infantil e do abandono onde deveria existir refúgio e a segurança de um lar, até perigosas redes que traficam 27 milhões de pessoas para sexo e trabalho. Além desses horrores secretos, vivemos também uma época na qual há ameaças declaradas. Permanecemos às margens enquanto nações desafiam umas às outras, com a constante ameaça de uma guerra sem alvos definidos. Pelo fato de que esse ataque ocorre em várias frentes, envolve a muitos a ameaça a tantos outros. Não podemos limitar nossa luta meramente à batalha que diz respeito a nós diretamente. Nosso objetivo deve ser vencer cada batalha de tal modo que, por fim, vençamos gloriosamente a guerra. Essa abordagem exige estratégia, intuição, visão, sabedoria, paciência, persistente, persistência, tenacidade, uma voz unificada e esforço harmonizado. Para ilustrar a questão, imagine um jogo de videogame. Como será seu desempenho se seu objetivo é simplesmente vencer o nível atual? No meu entendimento, um jogador que pensa assim não irá jogar muito bem ou permanecer no jogo por muito tempo. Só para que você saiba, sou péssima nesse tipo de jogo, mas meus filhos são bastante habilidosos. E após observar um pouco, percebi que o objetivo não é simplesmente passar rapidamente de fase.
Sempre existe algo para ser acumulado ou aprendido na fase atual e do qual você irá precisar mais tarde. Observo enquanto meus filhos executam manobras e se arriscam para pegar certos artigos escondidos dentro dos limites do percurso em determinada fase. Cada um desses itens tem um valor único, mas normalmente eles não são necessários no momento imediato. Na maioria das vezes, eles são coletados para seu valor futuro. Saindo do exemplo do videogame e de volta aos níveis bem reais do nosso mundo, você nunca deve duvidar de que algo que parece ser uma decisão ou um gesto pequeno ou insignificante agora pode bem abrir o caminho ou até capacitá-la para fazer algo no futuro. É por isso que fazer bem as coisas pequenas é tão crucial. Não são simplesmente nossas ações que avançam conosco para o futuro. As lições que aprendemos em cada caminho vão conosco também. Entenda que o segredo que você escolhe manter, ou seu ato de lealdade não visto na fase anterior, pode muito bem protegê-la em sua próxima fase. Guerreiros avançam na vida com presciência e eles entendem que existe uma oportunidade para aperfeiçoar sua habilidade e sua força em cada desafio. Não é um campo de poucos hectares de terra, mas uma causa que estamos defendendo. E quer vençamos o inimigo em uma batalha ou pouco a pouco, as consequências serão as mesmas. Thomas Paine. Guerras nunca devem ser relacionadas a terras. Trata-se de princípios. Os revolucionários norte-americanos pegaram em armas para lutarem contra a injustiça que reina em seus dias. Foi uma guerra dispendiosa e cruel, com muitos soldados morrendo em ambos os lados. Mas esse não é o tipo de guerra que estamos travando. Nossa guerra não se trata de injustiça. Ela está relacionada a Deus versus Satanás. Finalmente, você é parte de uma luta antiga entre luz e as trevas. O alvo do inimigo. Voltando ao estudo dos textos bíblicos, a primeira vez que encontramos a palavra guerreiro mencionada na Bíblia, ela está associada a adjetivos como heróico, grande e poderoso. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Gênesis 10, 8. A designação de primeiro na terra nos faz saber que guerreiros poderosos já existiam no céu, mas Nimrod foi o primeiro guerreiro humano revelado na terra. Nosso mundo e seus problemas são um reflexo decaído e sombrio da exaltação e da glória do céu. Portanto, não deve nos surpreender o fato de que os conflitos travados tempos atrás no céu se espalham e se manifestam na terra. Uma guerra semelhante a essa que ocorre nos céus é descrita no livro de Apocalipse. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos se revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. Apocalipse 12, 7 e 8. Essa passagem revela o nome de um dos guerreiros mais poderosos do céu, o arcanjo Miguel. Nessa guerra, o dragão e suas forças não apenas são derrotados, eles são desalojados. A batalha antiga se move para um solo diferente, e o dragão se levanta com ódio contra as filhas de Deus. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que deu à luz ao menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Apocalipse 12, 13 a 15. Existem tantos simbolismos proféticos aqui, eu não ousaria dizer que entendo todos eles. Essa passagem é composta por um significado tanto espiritual quanto literal, mas envolvida em todo esse mistério há uma verdade clara. Esse diabo, dragão, serpente é incansável em sua busca por destruir a mulher. Comentaristas da Bíblia acreditam que nessa passagem a mulher representa Israel. Então, mais tarde, o dragão declara sua guerra aos filhos dela. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Sem dúvida, Satanás deseja desafiar a Deus e destruir seus filhos.
A palavra igreja é um substantivo feminino que inclui tanto homem quanto mulher, mas tua fúria é repetidamente direcionada contra a mulher. Primeiro foi com Eva, depois com Sara, então Israel e depois Maria. Agora, seus ataques venenosos são apontados para a noiva. Ele tem uma história antiga de ódio contra as mulheres, e não há maneira mais certa de ferir uma mulher do que atacando seus filhos. E quem são os filhos dessa mulher? Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se manifestam fiéis ao testemunho de Jesus. Isso inclui você? Amada, você já sabe que é um alvo. Agora você deve também escolher ser uma guerreira heróica. O guerreiro original. Na situação seguinte, em que o termo guerreiro é mencionado na Bíblia, ele traz uma revelação do Deus Altíssimo. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Êxodo 15, 3. O Senhor, nosso Pai Altíssimo e Santo, é o guerreiro original. O Senhor de tudo não é pai em meio período e soldado no meio período restante. Nosso Deus Altíssimo é os dois, tanto pai quanto soldado. E ainda mais, ele é nosso poderoso Pai guerreiro. E nós somos suas filhas, osso do seu osso e carne da sua carne. Então é racional concluir que tecido dentro da nossa estrutura esteja o DNA de um guerreiro. Depois, desejo que sejamos capazes de avançar com um passo decisivo e um senso verdadeiro de clareza. Você é, ao mesmo tempo, uma filha e uma guerreira. Existem nomes até mais poéticos para a sua designação, como princesa guerreira ou guerreira princesa. Gosto de todos eles. Sinta-se livre para escolher um que combine melhor com você. Neste capítulo, quero pintar um quadro que mostra como uma filha guerreira deve se parecer, comparando e contrastando os conceitos de guerreiro e soldado. O primeiro contraste é evidente e diz respeito à maneira como cada papel se inicia. Guerreiros são chamados enquanto soldados são recrutados. Você pode ser um guerreiro sem nem ao menos se alistar. A necessidade do momento chama os guerreiros avante e atrai seu coração à guerra. Olhe ao seu redor. Não existe uma causa? Os guerreiros não são recrutados para fazer parte de algo. Não é necessário. Existe um despertar dentro deles que os une à causa. Enquanto muitos soldados são pagos, verdadeiros guerreiros são produzidos. Você não é uma civil que foi destacada ou recrutada para fazer parte de uma batalha passageira em uma terra distante. Nenhuma organização pode designar uma patente a você porque você é filha do rei, pessoalmente escolhida para um propósito. Não existe nada impessoal com relação a essa batalha. Trata-se de uma guerra que envolve toda a sua família. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. Salmos 45, 11. Ao longo do meu estudo sobre as espadas e esgrima, um termo apareceu constantemente: honra. A construção da frase na voz passiva, no versículo que acabo de citar, implica que cabe a nós permitir ou negar que o rei desfrute nossa beleza. Creio que a principal maneira de negar ao nosso rei a possibilidade de desfrutar nossa beleza é através da desonra. Infelizmente, vivemos em uma época em que a desonra não é apenas extrema, mas também celebrada. Nossa cultura atual está mais propensa a encorajar as mulheres a desonrarem seus corpos com a falta de vergonha, imoralidade, obesidade e outras desordens alimentares, que a honrarem seus corpos através da modéstia, da propriedade e da moderação. O que antes era comumente entendido como virtudes, integridade, um bom nome e uma reputação excelente, não é mais celebrado nas canções da nossa cultura. É mais provável que você escute falar de movimentos de dança libertinos, acessórios caros, carros velozes e mulheres se jogando em cima dos homens cheios de dinheiro. Aparentemente, nesse pseudomundo de rappers e ostentação, tudo que é arrogante, indecente, inescrupuloso e mesquinho parece merecer respeito. A beleza deu lugar à sedução e o poder de manipulação exaltado, mais do que a influência da sabedoria. A futilidade não precisa mais gritar nosso nome na rua, porque seu recado e sua música podem facilmente entrar em nossas casas. Meu marido sempre diz que a honra começa no coração e segue seu caminho até ser expressa através das nossas ações.
Da mesma maneira, creio que o caminho da filha guerreira começa em seu coração. Portanto, ela o guarda zelosamente em sua mente. Isso significa prestar atenção ao que é ouvido e dito, assim como ao que visto é feito. A ameaça distorcida da desonra quer se entrelaçar ao tecido da nossa vida e manchar tudo o que pode ser belo. Nosso rei guerreiro é belo. Sua imagem exata é incomparável. A maravilhosa grandiosidade da criação capta um mero fragmento da sua beleza. O poderoso oceano, o céu elevado, as montanhas majestosas declaram a beleza poderosa, imensurável e eterna da sua força. Todos os seres vivos, desde planta até animais, são uma declaração irresistível do fato de que nosso Deus é grandioso. Ele formou seus filhos e filhas amorosamente para car carregarem mais da sua majestade, glória e beleza do que qualquer outra criação. Somos sua obra-prima. Por essa razão, é ainda mais trágico quando nos comportamos de maneira que desonra seu direito de reinar em nossa seu direito de reinar em nossa vida. Quando não honramos, escolhemos honrar os outros. Sua imagem em nós é distorcida. Até mesmo o mundo sabe que devemos amar e, portanto, ser amáveis. Como filhas, carregamos a imagem do nosso Pai, quando amamos com todo o nosso coração. Isso inclui as meditações da nossa mente e toda a nossa força. Mas quando manchamos o conselho da Sua palavra pela desobediência deliberada, a beleza constrangedora do poder transformador do Espírito Santo em nossa vida se perde, deixando de alcançar um minuto que amaria ver um povo totalmente renovado. Em minha pesquisa, aprendi que não existe maneira de separar um verdadeiro guerreiro da honra, porque guerreiros estão ligados pela honra a algo maior do que si mesmos. Os poderosos samurais viveram de acordo com essa disciplina, e os cavaleiros medievais praticam a lealdade. Honra significava seguir códigos severos que exigiam comprometimento e disciplina. Os cavaleiros juravam lealdade aos reis terrenos e defendiam seus reinos. Em troca de sua fidelidade, eles recebiam terras e títulos. Isso muitas vezes significava que eles teriam de morrer no campo de batalha. Não servimos a um rei terreno, imortal, cuja justiça é medida por recompensas terrenas. Na verdade, o próprio Deus é nossa recompensa. Um dia, sua sabedoria, misericórdia e justiça irão maravilhar o mundo por várias gerações. Esse é o nosso rei, aquele que é digno além da nossa medida humana e além de nossas palavras humanas podem descrever. Nosso generoso rei sabia que não conseguiríamos seguir um rígido código de ética, que nenhuma de nós seria capaz de ganhar um lugar de honra. Então, ele nos aceitou por meio da adoção e nos deu a honra do seu nome. Ele sabia que não encontraríamos nosso caminho, e então nos ensinou seus caminhos reais ao enviar seu Filho ao nosso mundo. Nosso maravilhoso Rei Pai nos deu sua vida para podermos escapar da sentença de morte, que certamente nos esperava, e compartilhar seu reino que está por vir, tendo acesso à sua autoridade e ao seu poder agora. Se existe algum povo com razão para levar a honra a sério, somos nós. Então, por que existe tanta desonra entre o povo de Deus? Tornando-nos soldados fracos em vez de guerreiras ardentes? Honestamente, não tenho uma resposta para essas perguntas, mas verdadeiramente creio que podemos ser a resposta para o problema. Temos o poder para, individual e coletivamente, mudar essa tendência. Soldados são treinados, guerreiros são temperados, tornando-se uma guerreira. Você está pronta para se apresentar para ser mais que um soldado? Em caso afirmativo, por favor, entenda que o processo de preparação para tornar-se uma guerreira será um pouco diferente. Todos os soldados são treinados, mas além de ser treinada como uma guerreira, você também será temperada. Eu lhe informo antecipadamente que o processo de temperamento não é agradável ou rápido. Falaremos mais sobre isso no próximo capítulo. Qualquer soldado pode ver que o inimigo está fazendo e então reportar seus movimentos. Nenhum discernimento é necessário para ver o que é óbvio. Por outro lado, guerreiros são líderes que também percebem que Deus está fazendo na esfera do invisível. Um soldado talvez diga: veja, estamos rodeados por caos e problemas. Mas um guerreiro sabe que Deus está no controle e que seu exército já está posicionado para um ataque.
Existe um grande exemplo disso na Bíblia. Quando o rei sírio enviou seu exército de soldados contra o profeta guerreiro Eliseu, não importava qual movimento o rei da Síria havia feito ou o cuidado com que havia armado sua cilada, porque o profeta Eliseu tinha uma visão espiritual que alertou de antemão o rei de Israel. Irritado, o rei sírio decidiu dar cabo da vida de Eliseu. Durante a noite, esse furioso rei cercou toda a cidade de Dotã, onde o profeta morava. Quando o servo de Eliseu acordou na manhã seguinte, ficou impressionado. Ele explicou a situação a Eliseu. Eles estavam rodeados por cavalos, carruagens e uma força de combate impressionante que os deixavam impossibilitados de escapar. Como um bom soldado, ele reportou a posição do inimigo. Agora ouça a resposta do guerreiro a essa notícia. Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Segundo Reis 6, 16, 17. O medo cega, porém sempre existem mais conosco do que podemos ver. A filha guerreira carrega este encorajamento dentro do peito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Esse versículo apresenta tanto uma pergunta quanto uma resposta, porque maior é o que está em nós, Jesus, do que o que está no mundo, Satanás. Às vezes, essa certeza aparece para nós como um acampamento de carruagens de fogo, outras vezes como uma esperança inextinguível que arde em nosso interior. Os guerreiros são guiados por um chamado eterno que há dentro deles. A maneira como reagem às situações vem de dentro. Isso significa que eles darão tudo de si. Existe um transbordamento em sua reação, porque filhos devem fazer mais do que servos contratados. Soldados seguem ordens ao pé da letra, ainda que às vezes essas ordens sejam obedecidas sem o coração apaixonado do seu comandante. A letra mata, mas o espírito sabe como dar a vida. Bons homens não devem obedecer às regras tão bem. Voltando à história do nosso profeta guerreiro Eliseu, descobrimos que Deus cegou o inimigo em resposta à sua oração. E Eliseu conduziu todo o exército à corte do rei de Israel. O rei ficou radiante em ver seus inimigos rendidos nos degraus do seu palácio e pediu permissão a Eliseu para matar todos eles. Eliseu respondeu: Não. Por acaso você fere aqueles que captura? Não mesmo. Dê comida a eles e mande-os de volta para o rei deles. Segunda Reis 6:22. Os ataques sírios contra Israel pararam depois disso. Um soldado teria massacrado todos aqueles homens que o guerreiro alimentou. O massacre não teria dado fim aos ataques, mas elevado a tensão e transformado em uma guerra ainda mais cheia de ódio. Eliseu exemplificou a palavra de Cristo. Antes mesmo dessas palavras terem sido ditas, o Espírito de Deus conduz seus profetas guerreiros. Até mesmo o rei olhou para Eliseu em busca de estratégia. Enquanto seguem as ordens de homens ao pé da letra, os soldados acabam conduzindo, impondo e massacrando. Inversamente, os guerreiros irão liderar e compelir outros se juntarem à causa de uma maneira irresistível. Os soldados têm uma mentalidade de alistamento. Eles sabem que foram recrutados por apenas alguns anos e a maioria tem intenção apenas de servir aqueles anos, nem mais nem menos. Eles possuem sua posição, mas sua posição não os possui. Eles servem para que possam se aposentar. O guerreiro nunca se aposenta. O guerreiro é uma condição ou uma postura que a pessoa carrega ao longo da vida. O rei Davi foi um guerreiro por toda a sua vida. Ele venceu sua primeira batalha contra um urso e um leão. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e os feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. 1 Samuel 17:34. Davi lutou e venceu essa batalha em secreto. Suas únicas testemunhas foram ovelhas, estrelas e Deus.
Seus irmãos talvez tenham questionado se esses dois confrontos contra o leão e o urso de fato aconteceram. Você talvez tenha suas batalhas secretas, talvez tenha conquistado vitórias que ninguém soube como celebrar. Ou talvez, como Davi, você estava sozinha e ninguém acreditava que o confronto tenha acontecido de fato. Seja paciente, Deus nunca desperdiça uma vitória secreta. Existirá um dia na terra ou no céu em que a vitória será celebrada. Esse dia chegou para Davi, quando ele provou ser um guerreiro ao matar Golias publicamente. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. 1 Samuel 17:45. Você consegue ver Davi correndo, ganhando velocidade em cada passo, impulsionado destemidamente pela força do nome do seu Deus? Fico pensando no que poderia ter acontecido se Davi tivesse escolhido não matar o leão ou o urso. E se ele tivesse decidido que não valia a pena arriscar sua vida por uma ovelha? Um soldado decidiria cuidar melhor das ovelhas no futuro? Mas para um guerreiro, o futuro é agora. Um guerreiro recupera tudo. Nunca pense o que você faz para os outros, o que você faz em secreto, não importa. Isso conta mais do que sabemos. Deus observa como administramos o que não é nosso antes de confiar mais, antes de nos confiar mais. Um guerreiro não avalia os benefícios quando o que é certo precisa triunfar sobre o que é errado. É necessário o coração de um guerreiro para vencer um leão que está com um cordeiro em sua boca. As batalhas que vencemos em secreto nos preparam para matar gigantes em público. Creio que os maiores momentos de Davi como guerreiro são revelados nas histórias de quem ele deixou viver. Para mim, suas maiores vitórias não aconteceram em tempo em que as mulheres cantavam. Davi matou seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. Sua verdadeira grandeza como guerreiro foi revelada a um número muito menor de pessoas. 3. Davi se provou um verdadeiro guerreiro quando se recusou a matar Saul para se defender, e quando não matou Nabal e Shimei, ambos os quais o maldiziam. Ao poupar suas vidas e dar espaço à justiça de Deus, ele provou ser um verdadeiro rei. Guerreiros entendem que carregam uma espada em prol da justiça, não do julgamento. Um soldado teria matado todos eles. É isso que os soldados fazem. Eles são treinados para ceifar vidas. Guerreiros fazem mais. Eles dão e tiram a vida para estabelecer um legado. Guerreiros lutam conforme a vontade de Deus, enquanto os soldados guerreiam pela vontade do povo. Saul era o rei do povo, e ele também era seu soldado. Soldados servem ao exército, que é a voz pública do povo. Saul provou ser essa a sua designação quando permitiu que o povo o compelisse, fazendo com que ele perdesse o legado que Deus teria estabelecido. Verdadeiras filhas guerreiras temem o Senhor, portanto o adoram e lhe obedecem com alegria. Soldados temem o Senhor e, portanto, obedecem às pessoas. Todos os guerreiros sabem que, na verdade, respondem a um Senhor invisível, Criador dos céus e da terra. O filho guerreiro de Saul. O rei soldado Saul tinha um filho guerreiro chamado Jonatas, um maravilhoso exemplo de como seguir a Deus e ser fiel. Quando olhamos para a vida de Jonas, é revelado o que Deus pode fazer quando nos alinhamos ao seu propósito. Irei contar a história aqui, mas por favor, leia esses versículos como se você nunca os tivesse escutado. Os filisteus e israelitas já estavam em desacordo por um longo período. E agora a batalha era iminente. Os filisteus desarmaram os israelitas e invadiram terras e desviaram a atenção deles com invasores que saqueavam seus suprimentos. Repetidamente perturbavam o povo com as táticas de lutas de guerrilha. Além disso, para despir Israel das suas armas, os filisteus se certificaram de que não havia nenhum ferreiro em Israel, para que não fossem forjadas novas armas. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul. E com Jonatas, porém, se acharam com Saul e Jonatas, seu filho. 1 Samuel 13:22. Saul e Jonatas conduziram um exército que estava mal equipado para enfrentar o inimigo. Existiam apenas duas espadas entre 600 homens. Com sua espada na mão, Saul permaneceu às margens da cidade e recuou para uma caverna.
enquanto Jonas e seu escudeiro avançaram e partiram para o campo inimigo. Disse, pois, Jonas ao seu escudeiro: Vem, passemos à guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. 1 Samuel 14, 6, 7. Você ouviu a postura firme de Jonatas? Ele sabe, a questão não está relacionada a ele e a sua espada. O fato de seu escudeiro não ter equipamento não influenciará nessa batalha. O resultado repousa na habilidade do Senhor. Jonathan sabe que nada pode impedir a Deus que salva. O escudeiro certamente percebeu a fé nas palavras de Jonatas, porque ele respondeu muito decisivamente: Ei, Jonatas, faça mais do que você falou, faça tudo o que o seu coração ordenar, tudo que talvez o faça sonhar. Não estou com você só porque estou presente, eu estou com você de coração e alma. De repente, há luz em seus olhos e vigor em sua postura. Alguma coisa poderosa acontece quando dois guerreiros concordam e firmemente declaram a fidelidade de Deus e seu comprometimento em sua causa. Jonathan sabe que saiu na frente, mas também sabe que precisa de uma estratégia. Ele propõe um estratagema, então permite que Deus escolha o resultado. Seria algo como: Deus, deixaremos de nos esconder e mostraremos nossa posição aos inimigos. Se eles nos perseguirem, iremos correr, mas se eles nos convidarem a ir até eles, então saberemos, porque o Senhor já tem tudo sob controle. Conforme planejado, eles se apresentaram aos soldados filisteus e convidaram para entrar em seu acampamento, esperando derrotá-los ali. Mas o convite do inimigo para uma derrota é, na verdade, Deus convidando Israel para a vitória. Sem qualquer hesitação, Jonas e seu companheiro entraram em ação. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu nessa primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremecer. Tudo passou a ser um terror de Deus. 1 Samuel 14, 12 a 15. Que surpresa! O inimigo entra em pânico quando dois guerreiros entram em ação. Por algum motivo, ações decisivas paralisam o inimigo. Ele é sempre afugentado quando suas tentativas de intimidar alguém são frustradas. Os soldados que antes estavam se vangloriando tremeram de terror ao verem a terra estremecer quando Jonatas e seu escudeiro se aproximaram. Não é tempo hoje de darmos a Deus algumas opções e sairmos do esconderijo? Mas vamos voltar um pouco no tempo. E se Jonas não tivesse deixado o acampamento do pai e seguido o seu caminho até onde os filisteus estavam? E se ele nunca tivesse falado palavras firmes de fé e apresentado uma proposição diante de Deus? Talvez ele e seu escudeiro tivessem escalado uma montanha alta o suficiente apenas para contar os homens em vez de confrontá-los? Então eles desceriam, fariam os cálculos e descobririam que estavam em desvantagem numérica a mais de 10 para 1. Esse entendimento teria feito com que eles se arrastassem de volta para o acampamento. Mas não há necessidade de contar os inimigos quando você possui uma revelação de quem luta ao seu lado. Em vez de voltar para o acampamento e escrever um relatório, Jonas e seu escudeiro seguiram em frente e fizeram história. Existe um ponto importante aqui, eu não quero que você o perca de vista. Filhas de soldados podem tornar-se guerreiras. Não importa se você vem de uma longa linhagem de soldados, o espírito de guerreira nunca passa pela cabeça de um guerreiro que ele foi selecionado para fazer um trabalho, porque ele sabe que foi chamado para mudar o mundo. Ouça, ouça seu chamado. A história nos mostra que caminhamos na Terra em um momento único, no qual uma geração de heróis está emergindo na companhia das mães e pais que desejam que tudo dê certo. Posso ver a economia, a cultura, a moral, a religião e o meio ambiente
do planeta pressionando você como se estivesse em um útero em trabalho de parto. Não permita que a pressão ao seu redor deprima ou oprima. Não permita que o inimigo a faça imaginar que este é um convite para a derrota. A pressão vinda de todos os lados é parte de um alvo divino, de um plano divino, para moldá-la e torná-la alguém com substância e profundidade. Você sairá fortalecida desse útero. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Deus está no processo de formar e criar um povo para a sua glória. A pressão pode mudar nosso papel de soldado para guerreira e de serva para filha. Isso faz parte do nosso processo de têmpera. Exterior é sempre uma oportunidade para ser interiormente transformada. E quando ele olha e vê que estamos prontas, ele abre as comportas e nos chama pelo seu nome. Guerreiros aprendem a confiar no suave chamado que há em seu interior, enquanto soldados sentem-se pressionados a responder ao barulho que os rodeia. Soldados e guerreiros processam a pressão de maneira diferente. Soldados irão adotar uma abordagem do tipo resista ou fuja. Eles fazem coisas para aliviar a pressão: comer, beber, fugir, comprar, atacar ou saquear. Tudo que possa afastar as mentes do conflito. Essa é a verdadeira razão por que soldados sob pressão dura e constante retalham com crueldade. Aquilo a que estão submetidos encontra espaço dentro deles e ganha expressão. Deus não nos dá uma vida de superação. Ele nos dá a medida que nos Ele nos dá vida à medida que nos superamos. A reação dos guerreiros é permitir que as pressões ao seu redor aumentem o nível de pressão dentro deles até que exista equilíbrio. Eles sempre estão pensando em maneira de contra-atacar ou desmantelar os estratagemas do inimigo. Guerreiros são forjados pelas batalhas da vida, enquanto soldados lutam simplesmente por um período da vida. Entendo que é melhor ser um soldado por um período em que um covarde por toda uma vida, mas a covardia não é uma opção para uma filha guerreira. Um conto de dois reis. Assim como comparamos a vida de guerreiros e soldados, vamos agora comparar dois reis guerreiros. O primeiro de Israel, Saul, e seu último e eterno rei, Jesus. O rei soldado de Israel, Saul, foi ungido tanto rei quanto libertador, porque Israel queria ser como as outras nações. Eles queriam um rei para chamar de seu, a figura representativa de um governante para quem poderia contar com orgulho. Em vez de submeter ao invisível, invencível e eterno Deus Altíssimo, eles queriam alguém que pudessem ver e em quem pudessem tocar. Eles queriam um campeão humano que pudesse conduzi-los nas batalhas, em vez de um rei celestial que lutaria por eles. Deus respondeu ao seu pedido com um jovem extraordinário chamado Saul. Correram e o tornaram ali, o tomaram ali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! 1 Samuel 10, 23, 24. Saul era grande entre seu povo, ele sobressaía entre eles. Ele não era apenas forte, era também muito bonito. Deus estabeleceu o reino de Saul, demonstrando de forma explosiva seu poder libertador. Infelizmente, não foi muito tempo depois dessa exibição da força que Saul cometeu um erro fatal. Samuel instruiu Saul a batalhar contra os filisteus, mas ele precisaria esperar e não entrar em combate direto com os inimigos até Samuel fazer os sacrifícios apropriados em favor de Israel antes da batalha. Saul reuniu seu pequeno exército em Gilgal, preparando-se para enfrentar as forças filisteias, que eram tão vastas que não podiam ser contadas. Quanto mais Saul esperava, mais o exército inimigo crescia em número. Assustados, os homens de Saul desertaram de seus postos e fugiram, a caminho do rio, grande número até que apenas 600 homens permaneceram.
Em vez de erguer seus olhos e ver as coisas a partir da perspectiva divina de um guerreiro, creio que Deus fez com todos que apareceram para que Saul pudesse destruir todos eles. Saul permitiu que as circunstâncias o afetassem e decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Em vez de encorajar seus homens e lembrar de que Deus poderia salvar por meio de muitos ou de poucos, ele permitiu que o seu medo o incitasse à desobediência. Você achará você acabará servindo e obedecendo ao que teme. Deus colocou Saul sobre o povo para que ele pudesse ser um exemplo para Israel, mas em vez disso ele permaneceu no mesmo patamar que o povo. Saul sofreu e perdeu seu reino devido a repetidos atos de desobediência. Infelizmente, Saul foi um líder inseguro que media sua dignidade pelo que as pessoas diziam a seu respeito. O declínio de Saul começou com a desobediência e culminou em períodos de escuridão e depressão, nos quais ele era oprimido por um espírito destrutivo e às vezes violento. Saul morreu como viveu, com medo de que os outros poderiam fazer com ele. Ferido por setas e rodeado pelo exército inimigo, a reação de Saul foi resolver o problema sozinho. Para evitar o tormento dos seus inimigos, o assustado rei tirou a própria vida, caindo sobre uma espada voltada para cima e fincada no chão. A espada que atravessou o quadril de Saul foi a resposta do medo. O único temor que um rei deve ousar abrigar é o temor do Senhor. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircunciosos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou sobre ela. 1 Crônicas 10:4. Quando o escudeiro recusou, Saul tirou a própria vida. Existe algum gesto que declara a falta de esperança de forma mais definitiva do que o suicídio? Quando os exércitos de Israel ouviram que o rei e seus filhos estavam mortos, eles também perderam o pouco de esperança que ainda tinham, abandonaram suas cidades e o inimigo e se apossou das terras de Israel. Em contraste, Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento, e isso fez com que ele ganhasse o reino. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedeçam. Hebreus 5, 8, 9. Vamos comparar como esses reis guerreiros encararam tanto seus inimigos cruéis quanto a morte? Saul resolveu as coisas por si mesmo, para evitar sofrer na mão de seus inimigos. Jesus abriu mão do controle da situação e se apresentou aos seus inimigos, mesmo sabendo o que fariam com ele. Saul caiu sobre a própria espada para evitar o sofrimento. Jesus abriu os braços sobre a cruz para afastar o nosso sofrimento. O suicídio de Saul ludibriou seus inimigos. O sacrifício de Jesus ludibriou a morte. A quem você enganaria? O que é maior, experimentar vitória sobre seus inimigos ou experimentar o triunfo sobre o inimigo de todos? Na morte, o rei soldado Saul levou seu povo à derrota ao abandoná-lo. Na morte, Jesus restaurou tudo que foi perdido e nos adotou como seus. Nosso rei guerreiro Jesus fez tudo por nós, mesmo quando nós o rejeitamos. Saul viveu na expectativa de obter o reconhecimento do seu povo. Jesus morreu para que Deus pudesse nos reconhecer. O rei Jesus era filho de Deus, batizado por João, cheio com o Espírito Santo e rejeitado pelo seu povo. Jesus se rendeu à brutalidade de seus inimigos. Ele permitiu que eles o ridicularizassem, maltratando enquanto batiam nele de forma inimaginável. Jesus suportou interrogatórios, falsos testemunhos, humilhação pública de um julgamento no qual foi condenado à morte pelas mesmas pessoas a quem veio trazer vida. Ainda assim, passando por tudo isso, ele permaneceu em silêncio. Jesus não carregava uma espada de metal em sua cintura. Suas palavras eram a espada de dois gumes do Espírito, a qual ele mantinha embainhada por causa do amor. O Rei Jesus fez tudo isso por aqueles que o rejeitaram. Ao examinar a cruz pelas lentes de um guerreiro, aprendi que não existe arma maior do que uma vida rendida. Nosso Salvador não estava em uma missão suicida. Ele não era um religioso fanático com uma bomba amarrada às costas, vendo quantas vidas poderia roubar com sua morte.
Ele não morreu para escapar do sofrimento terreno ou ludibriar um inimigo cruel. Jesus estava sem defesa, um cordeiro mudou, um cordeiro mudo que enganou o Leviatã, rugidor da morte. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele a entregou e ao morrer resgatou nossa vida. Ele recusou ter libertação e alívio para que ambos fossem nossos. Nosso rei guerreiro orou enquanto seus inimigos se aproximavam. Em vez de lutar, Jesus se rendeu à crueldade deles. Em vez de resolver os problemas com as próprias mãos e cair sobre a espada de que Pedro carregava, ele carregou a cruz. E quando Jesus alcançou o monte no qual a morte lhe esperava, ele se rendeu sobre a espada da cruz, permitiu que as suas mãos fossem pregadas até o punho. Então os soldados romanos ergueram aquela terrível espada e plantaram sua base no chão, como se fosse a raiz de uma árvore assassina. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo contra seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos anos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Isaías 53, 11 e 12. O fato de Jesus ter exposto e derramado sua alma na morte significa que ele poderia ter escondido dela. Isaías declara o porquê por trás da cruz. Jesus entendeu que o único caminho para vencer era se rendendo ao poder maior, à vontade de seu Pai. Você e eu éramos o prêmio. Jesus suportou agonia e vergonha para que sua vitória pudesse ser revelada em nós. Por meio da sua angústia, nós experimentamos justiça. Nós somos tua consumação triunfante. Deus sempre nos dará graça e força de que precisamos para fazer sua vontade. Guerreiros obedecem ao seu comando e quando falham, como sempre acontece, eles não culpam as outras pessoas. Jesus tomou nossa culpa e seguiu a vontade de seu Pai. Amada, você é filha de um triunfante, rei guerreiro. A espada de guerreiro que você carrega representa honra, virtude, coragem, beleza, lealdade e libertação do medo. No próximo capítulo, iremos aprender a exercer as coisas de acordo com um propósito determinado.